Nunca tinha visto ninguém da minha família na vida pra me pedir em casamento. Aí eu falei, vamos começar com um pedido de namoro. Vamos devagar. Pro meu pai não desmaiar. O meu pai é um alcoólatra. Então não é o que fizeram com a gente, é o que a gente faz com o que fizeram com a gente. Isso é verdade. E eu acredito verdadeiramente que um ser humano só consegue superar esses traumas, essas dores, essas enormes feridas que são construídas ao longo da vida com Deus. Estamos aqui no nosso podcast, né? No nosso nós. Por que o nós? Entre um relacionamento, entre um casal, não existe você ou ele, existe nós. Por isso nós estamos aqui, vamos falar disso hoje. Estamos com um casal abençoado para conversar conosco, que é... Nós vocês. dois. Nós, do projeto Nós. Eu queria que vocês se apresentassem aí para o público e falassem um pouco da história de vocês. Né, Thaís a gente já conhece bastante, mas não nessa nova caminhada agora como, né, esposa, como casal que vocês são abençoados. E vou começar, tem que começar com alguém, vou começar com o Felipe. Sim. Conta pra gente, Felipe, sua cidade, onde você é, né? Conta um pouco da sua história para nós começar esse nosso bate-papo aqui. É um prazer estar aqui, me sinto honrado pelo convite, eu sou Felipe. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependente da hora que você está nos acompanhando aí. Muito feliz pelo convite, eu tenho 22 anos, estou dirigindo uma igreja em Mercês. Nossa história é recente, a minha e da Thaís, mas é poderosa. É uma história cheia da mão de Deus desde o início. E a gente está aqui hoje para testemunhar um pouquinho de tudo isso que a gente tem vivido. E, novamente digo, muito feliz de estar aqui e muito empolgado, com a certeza que vai ser um tempo muito especial. Com certeza vai ser. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Obrigada. Vocês me conhecem, né? Mas meu nome é Thaísa, eu tenho 20 anos, nós temos aí 9 meses de casados. E eu cresci e fui criada aqui nessa igreja há 16, 18 anos atrás, mais ou menos. Hoje moro com o Felipe, estou ajudando ele a pastorear a igreja em Mercês. E vivendo um novo tempo da minha vida, que eu gostaria de compartilhar com vocês e acrescentar com a nossa história, né? Com certeza vocês vão compartilhar muita coisa, não só agora e pelo tempo, né? E eu não falei com vocês, eu sou o Jack e essa é a Rose. Prazer. Esse é o nosso podcast, o nosso. Bom, quer falar um pouco, Rose? Olha, hoje nós queremos conhecer um pouco da história de vocês, as experiências que vocês têm vivido e queremos que vocês possam abrir e realmente expor tudo aquilo que Deus tem feito, que eu sei que tem feito na vida de vocês dois. Tá bom? Amém. Bom, Felipe, eu fiz algumas perguntas, sei que vai surgir várias, né, nesse nosso papo, mas eu queria perguntar para você, né, como agora é um senhor, é um homem casado, né? Joga no time dos casados agora. No time dos casados, o nosso time, eu queria perguntar, eu até anotei aqui. Fortaleceu o time dos casados. Para você, quais são os pilares mais importantes num casamento, num relacionamento, né, com marido e esposa, principalmente com marido e esposa agora cristão, né, servindo a Deus, cuidando de uma igreja. Então, eu queria saber de você aí, para você, né, porque um casamento ele tem vários pilares, sim, como uma construção, mas às vezes a gente adota alguns ali que, pra gente, naquele relacionamento, o meu e dela são esses, o seu e dela são esses, sim, não que são uns menos importantes do que o outro. Sim. Então eu queria que você falasse aí quais são os mais importantes. Transparência, diálogo, presença de Deus, sinceridade, são coisas que a gente procura colocar todos os dias. Transparência, 100% de transparência. Isso me agrada, isso não me agrada, eu gosto assim, eu não gosto assim, eu quero assim, eu não quero assim. A presença de Deus é fundamental para que a gente consiga de fato reconhecer nossos erros, colocar os interesses do próximo acima dos nossos. Então, eu falei sobre diálogo também, fundamental. Existem muitos casais que se perdem por isso, pela ausência do diálogo, sabe? Depois que estão juntos ali, vai desdeixando do relacionamento e para de falar o que gosta, o que quer fazer. E
vai perdendo, né? Aquele primeiro amor que ele é sustentado verdadeiramente é por isso, pela intimidade. Então, de início são esses pilares que eu vejo que a gente procura exercer todos os dias e que tem dado certo. Não é perfeito, mas é ajustável. E todos os dias ele é ajustado. Você falou um aí, de vários que você falou. Você falou um que eu já conversando com a Rosiane, a gente tinha um cantinho lá em casa, lá, e às vezes a gente senta e bate um papo. Vocês vão ter a oportunidade ainda de conhecer, né, Thaís? Queremos esse convite. E a gente aprendeu, né, e estatísticas mostram que o casal que se dialoga, ele se torna muito mais forte perante qualquer situação e ele se torna mais íntimo, se torna mais companheiro através do diálogo. Porque, afinal, é conversando que se entende, né? Sim, verdade. Então, muitos casais hoje, às vezes, são destruídos pela falta de diálogo, a falta de conversar. Eu tenho que dizer para mim, né, que o ser humano, ele conversa. O animal que ele grita, late, faz o que for, mas o ser humano, ele conversa. Com certeza. Eu queria que vocês compartilhassem conosco. É pastor Felipe, né? Depende de como. É uma história um pouco complexa, né? Sim. Eu queria que vocês compartilhassem, porque vocês não é um casal normal em termos assim da sociedade, porque é um casal que assumiu o ministério, então vocês têm uma responsabilidade além do lar, né? Vocês têm uma obra junto. E eu queria que vocês dois compartilhassem um pouco como está sendo essa experiência, porque vocês não vivem só na casa de vocês juntos, na obra também. Tem como? Nada desafiador, muito simples, né, Thaís? Ele usou a palavra que eu ia usar. É desafiador. Essa é a palavra. É desafiador. Eu não digo desafiador de uma forma ruim, porque você percebe que aquilo que te desafia te amadurece, te faz crescer. E Deus forja no desafio, entende? Eu gosto do desafio. Quem não gosta, exato. né? Então é desafiador de uma forma positiva. As dificuldades são para forjar e hoje eu entendo isso. Que se o Senhor ele quer nos levar a lugares mais altos, num sentido de mais responsabilidade, não de mais prestígio. Mas se o Senhor ele quer nos confiar mais responsabilidade, nós precisamos passar por essas situações desafiadoras que a gente enfrenta, porque lidar com pessoas não é fácil, para que o Senhor possa nos preparar para nos levar onde Ele realmente gostaria que a gente estivesse. Então é desafiador, mas vale a pena, com certeza. Justamente como você falou que lidar com pessoas, automaticamente vocês lidam com famílias e casais também. Sim. E acaba assumindo, mesmo com tanto pouco tempo de casado, que vocês falaram 9 meses, vocês já tiveram que aconselhar casais com situações, às vezes, até que vocês não viveram, né? Exato. E conta um pouco sobre isso. Aí eu me lembro daquele versículo que está em Provérbios, que diz que os provérbios, no capítulo 1 está escrito isso, que os provérbios dão sabedoria até ao inexperiente. Ou seja, a palavra nos ensina até acerca daquilo que nós ainda não vivemos. Exatamente. Muitas coisas nós vivemos, porque a verdade é que os problemas dentro de um relacionamento, eles são muito parecidos. Né? Sempre gira em torno, como você disse, da falta do diálogo, da mentira, sempre em torno de coisas semelhantes, né? Mas o fato de nós termos a palavra presente no nosso dia a dia e conhecimento dessa palavra, ela nos instrui para tudo. Então, a maioria dos problemas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça ali, e muitas vezes, como você disse, são muito desafiadores porque são situações que a gente não viveu. Então, às vezes a gente está no meio de um aconselhamento e a pessoa fala um problema e a primeira coisa que a gente vem é Bíblia, orientação bíblica, Espírito Santo. Senhor, faz igual aquela oração rápida, né? Quando você já tem que ter ela. Há muito tempo você só pensar e... Né? Não é, deixa eu orar aqui para responder. Não, na mente. Não dá aquela tempo. vida antes de oração, para nesse momento você Mas te eu revelar creio ali. que vocês devem ter presenciado, às vezes, casais, até com muitos anos de casado, que às vezes não tem a intimidade e a comunicação que vocês estão... Com certeza. Com certeza. Porque é uma questão de posicionamento no casamento, de querer conhecer um ao outro. Eu conheço casais que tem 50 anos de casado e não conhecem um ao outro. Eu já presenciei. Sim. Entendeu? Sim, exatamente. Então acaba não sendo o tempo que faz um casamento sólido. Não é o tempo. Exatamente. E sim, é a proporção que você se entrega
no Exatamente. casamento, né? Sobre a E entrega. eu e o Felipe, a gente conversa e a gente fala assim, é difícil explicar o nosso relacionamento e o nosso casamento, porque quando você é jovem e a gente vai fazer aí 1 ano de casados em junho, eu acho que eu falei até errado, falei 9 meses, mas já vai fazer um Tem ano que em conferir, julho. a gente é horrível Em com julho. data. A gente é Vai péssimo fazer com um ano, datas. Vai fazer Tá um ano chegando. em julho. Dia 26 de 26, julho, isso. faz um ano. E é difícil a gente falar assim, é maravilhoso, a nossa comunicação é excelente, nós somos muito íntimos, nós somos muito amigos, porque as pessoas sempre, o argumento é sempre, mas no começo... Mas a sempre assim. verdade ouve. é que o que eu escutei é que o primeiro ano do casamento é muito difícil, Sim. entendeu? É muito difícil. E a gente não fantasia isso. É desafiador. Sim. Ser casado é desafiador, mas é maravilhoso. Sim, então, é. não tem nada pra mim que se compare ao quanto é maravilhoso. Se fosse tão ruim o casamento, não tem pessoas aí que separam e casam 5, 7, 10 Exato. vezes. Então, não é ruim. Porque no fim, o que a pessoa busca é realmente uma família que funcione e que dê Aham, certo. é. E Sim. ninguém É o se anseio do ser prepara, humano, É o né? anseio do ser humano. Constitui família. Pra E é o vo- nosso propósito. Conhecendo Thaísa, né, em caso de dialogar, eu creio que é fácil. É só você sentar, Acabou. pode falar que eu vou ouvir. E eu Parece sou que é expressiva. Mas esse jeito argumentativo dela, que é o mesmo que o meu, Aham. é um motivo de conflito entre nós. Pra gente definir se essa água vai ficar nessa posição Ela te argumenta, ou você nessa, argumenta no argumento dela. e pode vai. ser uma conversa de 30 minutos. Alguns casais têm o problema de não conseguir se expressar. Eu e o Felipe, nós temos o desafio de ceder. Sim, E aí, quando você perguntou sobre os 3 pilares, você falou basicamente as coisas que eu falaria, né? Que é o Espírito Santo para nos convencer, porque senão nunca chega num consenso. A transparência, claro, e essa questão do negar-se a si mesmo. Entende? Isso é desafiador. É uma coisa que acontece muito. A gente trabalha realizando sonhos, né? Às vezes as pessoas vão lá sonhando em casar, igual a gente tem vários. Depois a gente vai lá para poder avaliar os bens, o que a gente fizer para poder vender, porque está em separar. Uau. Né? Nossa. E por muitas questões, é por falta de um CD. Existe muito, né? Às vezes o homem é muito machista, não, eu não posso me calar. sim. E às vezes não, a sabedoria, vou ficar calado aqui, deixa a esposa falar, ou então a esposa vou calar e tá nervoso. Então, essa falta de ceder um pouco, de esperar, né? Então, salva casamento. Verdade. Salva Tem coisas que não casamento. compensa. A gente querer brigar por tudo. Tem que pensar, isso compensa? Eu entrar em discussão por isso, eu querer defender e é uma isso. burrice brigar, porque no final Sim. você vai ter que resolver. Então, Resolver. só Tem perdeu que o resolver. tempo e É. desgaste ali. É uma característica nossa. Quando a É. gente se desentende, a gente se reentende muito fácil. Muito A fácil. gente foi criado em famílias assim, Problemáticos. que tiveram muitos conflitos. Então, quando você é criado numa família que de manhã seus pais estão brigando e você é envolvido na briga e de noite está todo mundo comendo pizza, Vocês falaram você algo perdoa aí, fácil. Rosiane Você perdoa perguntou, fácil. interessante que o fato de vocês resolverem problemas, né, de outras pessoas, talvez mais tempo de casado, e que a Bíblia nos instrui, igual Instrui. eu creio que quando você veio conhecia pouco, mas ela já tem uma bagagem grande aqui, então ela já entrou também pro casamento, já sabendo, não vivi, mas a Bíblia me ensina Exato. Me ensina. como viver. Então, a hora que acontecer comigo E também agora a eu gente sei. pratica. E até Entendeu? mesmo Então a a palavra Bíblia, ela resolve. a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a amam a Deus. Então, assim, vocês dois acabaram de falar que vieram de famílias Difíceis. que tiveram relacionamentos complicados, mas aquilo acabou forjando. Forjando. Sem E dúvida. são experiências que às vezes vocês não vão querer passar porque vocês já vivenciaram. Não, Exato. Eu Exatamente. posso fazer diferente. Né? Você tanto pode modelar, né, repetir, isso é interessante, isso eu faço, como você pode também observar e falar, isso aqui não é interessante. Isso aqui foi um problema no casamento dos meus pais, dos meus tios. Se você tiver um olhar observador, você já vai absorvendo aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo. Foi o que aconteceu com a gente. E até Verdade. aquilo que parecia ser a destruição de uma criança viver naquele lar se torna uma bênção. Uma porque bênção. quando você se coloca na presença de Deus, que eu Esse é creio o ponto. que faz toda a diferença, que é por isso que é o projeto nosso, que a gente sabe que é Deus que consegue trazer essa harmonia e conseguir fazer vocês viverem isso. Exatamente. Eu tenho uma parábola que são 2 filhos, eles foram criados na mesma casa. E aí um não bebe
De jeito nenhum. E aí perguntaram para ele, por que você não bebe? Ele, meu pai era alcoólatra. O irmão dele é um alcoólatra. E perguntaram, por que você é um alcoólatra? Ele, porque o meu pai é um alcoólatra. Então não é o que fizeram com a gente, é o que a gente faz com o que fizeram com a gente. Isso é verdade. E eu acredito verdadeiramente que um ser humano só consegue superar esses traumas, essas dores, essas enormes feridas que são construídas ao longo da vida com Deus. Sem Deus, ele pode se tornar um ser humano melhor, ser paciente, mas a ferida sempre vai estar ali. Quando você tem essa presença, você é curado. E aquilo que poderia, como você disse, vir para te matar, na verdade, te prepara para tudo que você vai viver. Então é essencial essa presença, sabe? Eu acho então interessante que hoje em dia a sociedade ela desfaz muito do casamento, né? Família. E um casamento, quando a gente fala de casamento, a gente fala de família. Hoje, por exemplo, tá vocês dois, mas daqui a um tempo vem os filhos. É. Em nome de Jesus, né? Amém. Vai encher de criança aqui. Pai, eu também quero. Encher, será? Mas se depender de mim, enche. Para você ver o tanto que... Opa! Bate o pé aqui. Para você ver o tanto que Jesus se preocupava com a família, que o primeiro milagre dele foi um casamento. Uau. Sim. Né? E eu acho mais interessante que aquele casamento, o que faltou naquele casamento foi o vinho. E o vinho naquela época é como se fosse... Hoje, vocês se casaram mais assim, faz um casamento e não tem um bolo. Uhum. A pessoa pode comer, beber, sair farto. Cadê o bolo? Pô, o casamento não estava bom, ainda faltou Nem o bolo. partiu o bolo. Não partiu o bolo, não teve o bolo. E naquela época ali, o bolo era o vinho. Sim. Se faltasse, aquela família ia, como se diz, pregar isso na cruz, né? Sim. Verdade. E Cristo foi ali, calma, não é a hora, e foi lá e transformou a água em vinho. Sim. E ainda saiu o melhor, que eles falaram que ele deixou O melhor pro final. Sim. Que geralmente eles deixavam né? Colocava ele no Deixava início. todo mundo meio bêbado. Que a hora que tivesse ruim, ele já estava bebendo, eles não Ou iam não. perceber. Por isso que eles colocavam o bom primeiro para embebedar mais rápido. Sim. Né? E ali não. Então Deus honrou aquela família, transformando a água em vinho para que eles não fossem, né, desfeitos, envergonhados perante a sociedade. Então, para a gente ver, as pessoas falam que o casamento não é importante. O casamento nasceu no coração de Deus. Com certeza. Né? A Então, família nasceu no coração Nessa de história Deus. tem uma lição muito poderosa também, que é como é importante o desvincular do homem da mãe. Nesse momento, nessa ocasião, há um desvincular de Jesus com relação a Maria. Sim. Ele diz, mulher, não é chegada a minha hora. E quando ela pede para ele efetuar um milagre. Então isso é uma outra coisa que acontece muito nos casamentos. São homens, maridos, que não desvinculam das mães. Sim. As mães continuam governando dentro de casa e as noras surtam, Sofrendo. né? É uma lição que a gente deu até no É curso isso A que eu ia Caminho falar do agora. Altar, preparados para deixar. E como foi essa experiência sua, Thaísa? Em relação a... Porque você deixou não só sua mãe, seu pai, mas toda a cidade. Toda uma vida, toda né? uma vida, amigos. Você não deixou... Foi além, pastor Felipe, do que só deixar pai e mãe, porque ela deixou toda uma história Verdade. para te seguir. Como foi essa experiência, esse deixar para você? A experiência em si foi maravilhosa. É maravilhoso, né? E embora realmente eu tenha deixado uma vida, uma igreja que não é uma igreja, é a minha família, realmente, né? Não só por sermos irmãos em Cristo, mas porque vocês cuidaram de mim quando eu tinha 4 anos. Então, assim, é muita história, né? Toda uma vida estudando aqui, vivendo aqui, sempre aqui. Mas vale a pena. O deixar, ele é doloroso. Nos primeiros meses é mais difícil. Mas essa história de que o tempo, ele vai melhorando as coisas, em algumas ocasiões isso é verdade. Realmente o tempo alivia. Eu não sofro hoje como eu sofria no começo. Verdade. Né? Eu chorava muito. Eu sentia falta especialmente da minha irmã, que é uma filha pra mim, né? Então, Sim. isso foi muito difícil. Hoje eu sobrevivo muito melhor sem eles, né? No sentido do que era o começo. Mas não tem nada que se compare a você realmente construir a sua família, o seu lar. Saber que um dia eu vou gerar filhos do meu marido. Sim. Isso é doloroso, mas é muito necessário. E eu passaria por tudo isso de novo. Não tem nada que se compare a viver o ministério que eu tenho vivido hoje. É muito forte, de verdade. De O verdade. propósito vale a pena sempre. O propósito vale a pena. E você falando aí da sua infância, né?
o interessante é que vocês se encontraram em um acampamento. Sim. Por aí eles encontram na balada, às vezes rola o clima e tal. É. Né? E vocês se encontraram no acampamento. E interessante o acampamento, você falando aí, eu lembro você do tamanho da sua irmã, num acampamento no Bougainville. Você estava sozinha, sentado na rampa, chorando. Mamãe, papai. E de longe eu olhei e falei assim, meu Deus. Nem eu Eu não lembrava. te conhecia, eu também era novo, não sou tão velho assim. Né? Acho que, se não me engano, era o meu primeiro acampamento, Sim. né, no Bougainville. E tá aí essa caminhada toda até se chegar, né, a se casar. E como é que foi esse encontro seus, né? A gente sabe um pouquinho, mas não sabe sim. tanto, porque a gente, com vocês, não tinha tanta intimidade. Nesse acampamento, nós não participamos para Sim. ver isso. Eu vou rasgar o verbo. É isso aí mesmo, pode É falar. o seguinte, eu já tinha visto a Thaísa pelo Instagram. E eu não imaginava que ela fosse a mulher que ela é, sabe? Então eu olhei. Você achou que era uma patricinha? Achei que ela era uma menininha. É. Entendeu? Despreparada. É. E assim, eu falei, não, acho que não. E a gente conversou muito superficialmente. Eu realmente, como eu não tive intenções com ela inicialmente, foi uma conversa muito superficial. Eu vi que ela tinha um dom de comunicação muito grande, né? E aí eu não me interessei muito pelo Instagram dela. Esse é o ponto, entendeu? E aí eu vim pro acampamento. Lição, fotos enganam. É, verdade. E aí eu fui para Brasília num evento. Nesse evento eu conheci o Túlio, daqui da igreja. E o Túlio manteve contato comigo. Nós mantivemos contato. E aí ele me convidou para vir pregar no acampamento da igreja. E eu levei a sério. Eu marquei, fiquei esperando ele refazer o convite. E ele refez, eu vim. Quando eu cheguei no acampamento, eu dei de cara com a Thaís. Quando eu a vi, não era a Thaís do Instagram, você entendeu? Aí eu fiquei super interessado nela. Aí de cara eu já cumprimentei, a gente começou a se aproximar. E ali eu comecei a entrar em muitos conflitos dentro de mim mesmo. Pensei, será que isso é da minha carne? Ou isso é do espírito? E começou uma série de conflitos internos, porque será que por trás dessa bela mulher existe uma serva de Deus? Uma mulher preparada, que tem a bagagem, né? Porque eu estava procurando uma mulher para casar. Tanto que eu falei com ela, amor, eu não quero namorar, eu quero casar. Eu quero noivar e casar. Se Deus me confirmar que é você, o que mais que eu preciso? Se o Deus falou sim, o que eu preciso esperar? Né? Queria vir aqui na minha cidade pela primeira vez. Nunca tinha visto ninguém da minha família na vida pra me pedir em casamento. Aí eu falei, vamos começar com um pedido de namoro. Vamos devagar. Pro meu pai não Abriu uma desmaiar. exceção. E aí a gente começou a se aproximar no acampamento, a gente começou a fazer tarefas juntos e eu vi que a gente formava uma dupla muito forte, sabe? Dali em diante, a gente saiu do acampamento e decidimos entrar em um propósito de oração. A pastora Adriana chamou a Thaísa para um propósito de oração, em que elas ficariam 21 dias orando, 3 vezes ao por dia. Né? E eu falei, eu vou entrar também. Vamos melhorar esse propósito, vamos ficar sem se falar, para a gente deixar as emoções abaixarem. E aí eu fui para Mercês, ela foi para Paraupeba, e esse foi o nosso passo de fé. O passo de confiança em Deus. E a gente ficou sem se falar, ela orando de lá, eu orando daqui. E as minhas orações eram, Pai, se isso é uma emoção de acampamento, se isso é uma vontade de casar, um desejo da carne, isso vai passar, vai esfriar. Mas todos os dias eu vou orar, te dando liberdade para o Senhor cuidar dos meus sentimentos e vou anotar os meus sentimentos. Eu quero ser 100% coerente. Dia 1. Saudade, tal. Dia 2, saudade. Dia 3, dia 4. Dia 5, eu tinha que ter isso aqui. É muito Eu engraçado. acho que você apagou. Eu apaguei que eu limpei meu telefone. Mas o dia 5 tá escrito assim, eu não suporto mais. Eu preciso conversar com essa mulher. E aí era meu aniversário, nesse 5º dia. E eu fiquei o dia inteiro esperando a mensagem dela. Ela mandou um parabéns bem seco pra mim. Fica a dica. E ali... Esperei bastante, quase 6 horas da noite, pra mandar um parabéns ela sabe mesmo. fazer. Só pra ela achar que eu não tô querendo. Coração apertado. Só que nesse dia, no dia do meu aniversário, antes do meio-dia, Deus já tinha me confirmado que eu ia me casar com a Thaís. Antes do meio-dia, ele me confirmou. Então, quando ela me mandou mensagem, um abraço e tal, eu só respondi assim, você vai poder me abraçar quantas vezes você quiser.
Ali eu já tinha certeza. E dali em diante a gente foi se aproximando, né? E tudo aconteceu. Imagina, é a do outro lado. Nossa! Mas assim, coração queimando de euforia, de alegria e tudo. E também de medo. Porque eu tinha muito medo de dar errado de novo, sabe? Sim. E tanto que uma coisa que ele não falou foi que o nossa aproximação no acampamento foi difícil no começo. Porque eu tava traumatizada. Sim. Falei, nossa, eu vou te falar, não dá certo, não dá certo. E aí parece que quando a gente desiste de tentar, Senhor, definitivamente eu não posso fazer isso sozinha. Então eu entrego nas suas mãos. Se o Senhor quiser fazer, amém. Se não for para fazer agora também, amém. Quando mas você se o Senhor fizer, eu acho. Lógico, falei, Senhor, eu queria tanto, pai. Eu fui muito sincera, pai, eu quero muito casar. Eu queria que fosse rápido e tudo. Mas também se não quiser, Senhor, se for para ficar, sabe, se frustrando, que é o que tá acontecendo, entendeu? Prefiro que então eu não conheça ninguém e me deixe quietinha na minha, me recuperando. E foi conforme o Senhor quis. Porque foi quando eu entreguei, quando eu realmente entreguei, descansei e falei, seja conforme a vontade de Deus. Deus se sentiu na liberdade de fazer, sabe? Você descansou nele. De verdade. Essa Descansei. É a eu fui pro acampamento e a nossa aproximação foi difícil, porque eu queria casar, sempre foi meu maior sonho, mas eu não queria começar algo sem futuro. Entende? Então tinha que ser tipo assim. Tinha que Ela ser me como evitou foi. ao Tinha que máximo. ser como foi. Evitei muito ele. Ele chegou a me perguntar, por que você não gosta de mim? Por que você fala comigo dessa forma? Aí eu fiquei, gente, o que Tô só testando pra ver se você quer aí eu falei, eu tô me resguardando, eu tava me poupando. E até quando ele falou isso, eu fiquei muito assim. E pensei, calma que se der errado você vai ficar muito mal. Nossa. Por essa experiência sua, Thaísa, de estar tão com medo de entrar no novo relacionamento, imagina se você não tivesse deixado o Espírito Santo, você não estaria hoje casada com ele. Graças a Deus que deu certo. Qual o conselho que hoje você daria para as meninas em relação a evitar passar por, às vezes, esses processos que machucam tanto e que, às vezes, pode impedir você de viver uma grande experiência? Talvez você não foi impedida porque você não teve tantos traumas como a gente vê em outras histórias aí de pessoas que ficam, às vezes, namorando 10 anos com uma pessoa e dá errado e não consegue romper. Qual o conselho que você daria? Eu diria, na verdade, que a gente sempre sabe. Eu acho que o que não deve ser, às vezes, é óbvio. Eu acredito mais que a gente feche os olhos e faz vista grossa do que realmente não percebe. Deus, fala. Eu estou falando isso sinceramente porque eu fiz assim. Entendeu? Que conselho eu dou? Seja coerente, seja sincera, vamos falar a verdade. Olha para o cidadão que você está interessada, porque nós estamos falando de meninas e mulheres. Olha para esse cidadão. Esse homem realmente, ou esse rapaz, ele é cristão mesmo? Cristão mesmo? Ele quer realmente casar, ter um relacionamento sério? Ele vai te levar para o altar, ele vai te passar para o nome dele? Olha, e seja sincera, faça uma análise sincera e fala mesmo se isso vai acontecer. Tem futuro isso? Porque o meu maior problema não era não perceber, era fazer vista grossa. Porque a carência, ela consome, entende? Então eu não acredito hoje nisso de tipo assim, um caso ou outro sim. A pessoa me enganou completamente. Pode acontecer, mas 90% das vezes não é que você não percebeu, é vista grossa, medo de ficar sozinho, carência, vontade de ter alguém. Sempre haverá sinais, né? Sempre haverá sinais. Ligado, então o conselho é, olhe com sinceridade, não deixa seu coração te enganar, porque o coração é enganoso. Sabe? E a perguntinha pro Jack e pra Rose aí, não, será? antes de ir, gente, eu estou impressionada como a Thaís cresceu espiritualmente nesses tempos de casada. Eita, glória! Eu fiquei assustada agora com você, Thaís, o tanto que você amadureceu. Eu glória a muito Deus. Feliz. Olha, A sua resposta aí, eu tô impressionada. Parabéns, que a honra, assim, seja a Deus, primeiramente. Senhor, glória a Deus, é Ele que trabalha mesmo. Assim, graças a Deus que você se rendeu ao plano de Deus e eu vejo o tanto que você cresceu. E eu estou, assim,
Vocês não conheceram a Thaís antes, gente. O tanto que eu estou impactada pela vida dessa Glória a benção. Deus. Você falou com uma autoridade, você falou com propriedade, você falou com unção, você falou... Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a pela Deus. vida. E no início, eu cheguei, já falei com o Thaís, eu tinha Thaís como filha, talvez, né? É, Idade pra ser minha acho que filha. todo Você mundo acabou me de falar que adotou você é um pouquinho nova. Não, nessa mas eu igreja. sou novo, mas ela... Entendi. Ela é muito nova. Ela é bem nova. Entendi. Eu tô com 38, ela tá com... Então dá pra ser 20. filha. Sim. E quando a gente fica sabendo, né, das coisas no acampamento, fiquei sabendo que tinha 2 rapazinhos, falei assim, "Ixi, A Thaís. cara que Salve, vem Brunão. de fora, esses caras que vêm de fora, vão perder a Thaís." Foi, a gente conversava muito, e a Thaís tem essa característica que ela é bem transparente, ela fala, se tiver de falar, e eu acho que no relacionamento, isso é... Fala o que tem de falar, se eu não gosto do que você está fazendo, se eu não gosto disso, não gosto daquilo, fala, é mais fácil. A Rosiana às vezes me pergunta algo, e eu falo, às vezes ela fica brava, pô, mas você me perguntou. Então, a gente tem que saber perguntar e tem que se preparar para ouvir. Pra ouvir. Sim. Né? É. Então a gente ficava meio assim, nunca, até hoje não conversei com você tanto, Sim. mas vendo os relatos, o pastor fala e tal, né, o que está acontecendo, Sim. que em cima do que está acontecendo a gente vê que realmente você não é macho só, é homem. Porque homem. macho tem muitos por aí, né? Verdade. Mas hoje tem poucas pessoas que querem assumir um relacionamento. Sim. E o Felipe, ele é o homem que eu precisava. Ele é o homem que eu precisava. Ele é sacerdote no meu lar. Ele realmente, espiritualmente falando, você disse que eu amadureci muito. E, lógico que é obra do Espírito Santo. Mas o Felipe me chama muito a estar perto de Deus, de uma forma que eu, como cristã, há muito mais tempo que ele, não tinha o hábito, sabe? Ele chama mesmo, ele cobra num sentido de tipo assim, eu tô sentindo falta da presença de Deus, vamos fazer devocional, Sim. entendeu? Então ele é um homem que, espiritualmente falando, ele me levanta. E ele é firme como eu preciso, ele põe limites como eu preciso. Sim. E é bom falar isso de uma forma muito livre, porque tem-se uma ideia ruim da liderança do homem no lar. Sim. E ele é o homem que eu precisava. Sim. Pelo fato de eu ter sido criada solta, vamos dizer, o meu pai e minha mãe me educaram muito bem, mas eles não tinham muitas restrições. Vocês veem, eu andava livremente, novinha com bicicleta elétrica pra cima, Inclusive, pra a sua baixo. bicicleta hoje é minha. Ele comprou minha bicicleta elétrica. Olha. E eu, muito argumentativa sempre, muito líder sempre, sempre muito líder. E hoje eu preciso aprender a me submeter à liderança dele. E eu tenho o homem ideal, porque um homem frouxo não lideraria uma Thaísa. Não. Entendeu? Realmente. O Você precisava de um Felipe homem é forte. um líder, entendeu? Dentro da minha Sim. casa, ele é um homem forte, ele é preparado, espiritualmente ele me levanta. Então, é outra característica a se observar, até mesmo se o rapaz for cristão. Sim. Às vezes é cristão, mas precisa ter pulso. Eu costumo falar com Deus, com o Jack também, com os jovens, falo assim, é muito fácil saber se é de Deus ou não. Se nesse relacionamento vocês estão crescendo espiritualmente, chegando mais perto de Deus, é de Deus. Agora, se cada dia que passa está ficando mais longe de Deus... Não, É o que não. acontece comum isso, né? Vem pra igreja, o jovem, a jovenzinha ali, o Zezinha, Mariazinha, como se diz, Sim. caçando um namorado. Quando acha, em vez de juntar e servir a Deus, passa pouco tempo. Eles desviam, já encontrou, né? E não quer. Algo interessante que você falou aí, que vocês colocaram um propósito. Quando a gente foi casar também, não foi esse tempo todo, mas a gente foi pro monte orar. Uau. A gente tem Nós que saber fizemos dessa história. A gente fizemos essa campanha de 7 dias. Aham. Não foi 7? Foi. 7 finais de semana, né? Aham. Que todo dia não dava. E todo dia, todo domingo a gente ia lá pro monte, em Paropeba. E assim, apareceu tantas situações para nós não ir, que um dia nós não tinha carro, nós andávamos de bicicleta. Pegamos uma abelina do meu sogro Uau. e chegou na praça e acabou a gasolina. Mas nós temos que ir. Aí eu tinha. A gasolina era baratinha, era R$1 e pouco, tinha R$2. Você tinha R$2 no bolso. Aí eu preciso de uma garrafa. Eu achei uma garrafa no lixo, fui pro posto. Dando a volta na praça, eu achei mais R$2 no chão. Deu 4, vai dar 2 litros, dá pra nós ir. Que isso? Fui no posto, peguei gasolina e fomos pro monte. Cara, tinha vezes, quando tava tudo certinho pra nós ir no monte, chegar no monte, caía chuva. Uau. Nós saímos, teve uma vez, choveu em volta de nós, Uhum. mas onde nós estávamos não choveu. O que é isso? É assim. Impressionante. Mas É nós assim fizemos mesmo. a campanha os 7º dia, Uau. os 7 dias nós nos casamos. Que E lindo. tem pessoas que não querem pagar preço. Eu já vi muitas pessoas falar, vamos orar.
Mas a carne já tá falando que vamos namorar. Sim. Deu isso. 5 dias, 7 dias. Não, Deus falou. Depois Sim. termina. Então, Coração que Deus enganoso. é esse? Que Deus mentiu? Sim, Entende? teve duas Não era palavras. Deus. Deus se confunde. É a carne, é a emoção ali Sim. mesmo, enfim. Mas quando, né, é de Deus, a gente também, igual você falou, que você sabe que é de Deus. Você Sim, sabe. esse Deus período de namoro é um perigo, sabe? Porque a carne grita. A gente, casado, é óbvio que a gente tem atração pela nossa esposa. É claro que a gente tem a nossa vida sexual ativa. Mas quando você não pode, é aquilo que está escrito, né? O Aflora pecado mais se ainda, aproveita da lei para gerar em nós a cobiça. Então, o namoro... Cara, eu acho impossível um casal ele ficar ali sentado num sofá por horas e não tá pecando. E namorar por tantos dias. Namorar meses por e- dias, meses, levar uma vida de casados ali. Não tem jeito, gente. É hormônio. E é o que eu falo muito com a Thaísa. Se tá dessa forma, vive junto o dia inteiro e não dá um deslize, amigo, casa não. Você tá Porque pouco vocês são interessado. amigos. Vocês não têm atração um pelo outro. Então, esse período do namoro tem que ser visto com muita maturidade. Sim. Tem que ser supervisionado. E tem que ser verdadeiramente regrado, Sim. limitado. Porque é uma porta aberta mesmo. Eu costumo falar que se no namoro você não consegue superar as limitações que tem no namoro, Uhum. que são as restrições mesmo do namoro, quanto casado vai subir só de nível. Porque vai vir a restrição de você não trair, você falar não para outra pessoa que te cobiçar. Então, se você não conseguiu superar aquele primeiro obstáculo, dificilmente você vai superar o segundo. Sim. Entendeu? É um processo que tem que viver como a lagarta mesmo, que tem que fazer a musculação ali para sair do casulo e para voar. Então, ali o namoro é esse processo do casulo. Sim. Se você não souber se guardar, se conservar, no casamento, você Não vai vai ter domínio próprio. Você não vai ter domínio É. próprio e você vai ser só um desafio maior. Sim. Porque você vai pro trabalho, vai sofrer, às vezes, assédio de alguém, uma tentação ali, outra ali. E aí, se você não soube falar não lá no namoro, você vai Vai conseguir falar falar Aí, não como o lá diabo no... sabe das falhas, às vezes ele tiver uma fraqueza, não precisa nem ser no trabalho, ele te manda em qualquer Em lugar. Sim, qualquer isso é lugar. verdade. Né? Ainda mais de tendo um hoje. bonitão, né, Thaís? Olho verde, barbinha eu sou russa. eu sou tão suspeita pra falar dele. Pra mim não existe ninguém mais lindo que ele. Eu tenho o linda. costume de falar, igual eu, não tem ninguém. Pode ser melhor, pior, mais feio, mais bonito, mas Exato. Igual a mim não tem ninguém também. eu sou o único. Nós E, somos gente, únicos. algo que vocês falaram importante sobre namoro é que nisso também ele era muito determinado. Foi difícil, com erros e acertos. Sim. Honestamente falando. Sim. Mas a gente já tinha muito claro dentro de nós o que era certo, o que era errado e o que a gente queria pro nosso casamento. Então, o Felipe chegou a falar assim, o negócio é o seguinte, se você não quiser se casar comigo em 4 meses, porque a gente estava caminhando para 4 meses quando ele decidiu que a gente iria casar. No civil. No civil. Porque na igreja Já estava marcado para outubro. outubro. Ele falou assim, não tem problema. Só que eu não vou aí te ver, tá? Eu fico sem te ver até outubro, mas aí eu não vou. E nem você vem. Aí eu, tá Porque fácil. se tornou insustentável pra mim, sabe? Insustentável. Eu não me via com força pra estar ao lado dela e não ser tentado ou não me entregar pro erro. Então, com o pecado a gente não flerta, com a tentação a gente não flerta, da tentação a gente corre, né? A gente tem o exemplo de Fugir José. da aparência Da do mal. aparência Tem do uns que tu mal. espera estar lá dentro pra depois tentar sair não, fora. Aí não tem como, né? Sim, sim. E aí foi essa decisão. Para situações como essa, situações de pecado, medidas severas, sabe? Porque severas. pecado não se brinca, gente. A gente tá uma geração que brinca muito com o pecado. A gente tá uma geração que põe o pezinho no pecado toda hora e o pecado é uma doença. O pecado leva à morte. Então, pelo visto, vocês não arrependem de ter namorado tão pouco e casado tão rápido. Nem De um jeito pouco. nenhum. Poderia ter casado com 1 mês com ela. Poderia. Ó, É o que eu falo. É tão difícil explicar. Porque É até as- perigoso. É Sim, difícil porque às vezes falar fala, isso. o Felipe Mataís casou com 6 meses, vamos casar Isso. com 6 Vocês também. casaram É. com quantos meses de 4. namoro? 4 4 meses, né? meses. 4 Mas aí meses quem de falar namoro isso- e eu conhecia ele pessoal. Eu tinha visto ele pessoalmente poucas vezes. Eu conheci ele pessoalmente em fevereiro. A gente casou em julho do mesmo ano. Quem usar esse argumento, né? Eles casaram em 4 meses, eu quero casar também.
nós tivemos confirmações de Deus, Mesmo, confirmações de Deus. Sim. proféticas, vida de santidade, ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Sim, porque tem toda uma organização. E a gente tava com Enquanto- estrutura Estrutura, pra Sim. casar. O Felipe já exatamente. tava com o apartamento mobiliado e montado. Isso. Não é assim. Lógico que o Não é. Senhor, a hora que você decidir, eu vou casar, Deus vai prover tudo. Sim. Né? Tudo. Mas não seja imprudente. Isso, eu volto naquele mesmo assunto. Eu acho que fica muito claro quando que você realmente deve dar esse passo, quando é fé, quando é do Senhor e quando é imprudência. Sim. Eu lembro que nós decidimos casar com 3 meses de Eu ia namoro. falar isso agora, né? Como é que... Olha só. E nós gastamos 2 anos e 1 mês para conseguir organizar o casamento. Aí, Porque aí nós Porque, na verdade, a gente também estava estava construindo. Entendi. Já Ah, tinha tá. pronto, Sim. né? A É. gente estava construindo. Tava pronto. Mas esses 2 anos aí que ela falou, foi de namoro e casamento, Sim. né? Tava construindo, fomos para a chácara do meu sogro, mas a gente conseguiu montar tudo. Mas desde que nós começamos a namorar, já começamos a falar de casamento. Aí nós já começamos Propósito. a É isso. comprar os E eletrodomésticos. o sogro deu uma focinha, que É. deu a gente um lote e falou assim, mas em 1 ano, se não tiver um caminhão de areia lá, eu pego de volta. É, isso aí. Aí nós fizemos para garantir, compramos um caminhão de areia de brito, colocou lá, fez é Na meu. primeira semana, Aí nós aí Que foi engraçado. nesses 2 anos. levar nós o pé fomos- da letra. É, a mãe falou, eu não sei, ele vai que fala, não falei brincando, eu vou pegar. Aham. Né? Então, assim, isso acontece. Agora, tem pessoas que não preparam, né? Outras querem preparar demais É. e acaba dando errado depois. Sim. Então, Sim. igual você falou, tem um termômetro, tem como você Tem. perceber, Tem ou como. não é, agora é a hora, dá ou não dá. E tem muitos que é covarda, principalmente Covarde. macho, não homem. Principalmente, É, exatamente. que fala assim, não vou, porque a gente decide. Quando eu pedi o pai dela em casamento, que eu fui também, eu sou mais rústico, né? Eu sou mais raiz, eu fui lá pedir. Sim. Felipe também. Eu fui No dia também. que eu pedi, eu falei assim, o único medo que eu tenho é de passar necessidade, passar fome. Uhum. Aí ele falou assim, não, pode ficar tranquilo, se você passar necessidade, você pode vir aqui pra casa que eu te ajudo. É. Assim, bom, eu não vou deixar como homem, mas... eu primeiro uma sei que eu tenho segurança. apoio, Sim, né? atitude de E homem, né? estamos indo já pra... Quer pedir a conta? 20, 19 19 anos. anos. Que bênção, eu parabéns. quero. A gente tem que sair do ar e aprender muito com eles aqui. Eu morava com o Bruno. A gente viu que tá perguntando, É, né? nosso Mas papel aqui era Não. Uma perguntar. outra vez. Mas, Sim. como eu disse no início, não é o tempo. É a verdade. intensidade que vem. Verdade. Aí uns falam, eu já ouvi de um jovem. Aham. O dia que eu achar a minha escolhida, tô esquecendo o microfone, que eu achar a minha escolhida, vai falar. Eu já vou amar ela. Não. As pessoas têm uma ideia muito ilusória. do né, amor. disso, Um é. relacionamento, primeiro, é visão. Você Visão. vai ver, né? Sim. Atração. Uhum. Depois tem desejo. E o amor você vai conquistar. Porque é atraído, tem desejo, você vai querer ficar perto, se relacionar ou até casar. Mas o amor ele vai ser construído no período do Você tempo. tem que escolher, né? Isso, você Pessoas decide. perfeitas não Você existem. decide como Cristo, né? É. Deus nos amou tanto, decidiu nos amar tanto e entregou o filho dele para nos morrer Exato. por nós. Exatamente. Então é a gente que escolhe amar a outra pessoa. Vocês têm alguma experiência para compartilhar nesses quase 1 ano de Porque o casados? nosso tempo já está indo. Experiência pra compartilhar? Sim. Em que sentido? É. Porque tem Algo muitas incrível, assim, uma situação, assim, que vocês não tinham vivenciado, alguma situação problemática, Ah, tá. e que vocês conseguiram superar, resolver e trouxe crescimento para o casamento de vocês? Tem algumas, né? É, eu ia falar que a gente não teve nenhuma briga, tipo assim, nossa, horrorosa, terrível, não. Mas nós temos aquelas... Sempre tem as Pequenas divergências que brigas você do no dia a ano, Você dia. já está encontrando. Sim. Até hoje eu descubro coisa dela. Então, Até Isso, hoje é. descobre coisas. Eu Eu sou- queria compartilhar... Posso só compartilhar uma experiência que ela, na verdade, é espiritual? Queria contar isso porque isso foi muito impactante pra mim. A gente ainda não tinha casado, a gente tinha namorado. A gente namorava, né? E o Felipe tava aqui na igreja, depois de uma pós-rede de jovens. E essa isso é foi forte. muito importante pra Essa é gente forte. também. A gente viu que espiritualmente a gente tava alinhado. A gente só namorava. Pós-culto, o Felipe é pastor em Mercedes, ligaram pra ele de lá. E aí falou, pastor, minha esposa tá aqui endemoniada, bêbada e tal, ora por ela e expulsa em nome de Jesus, ajuda. E o Felipe colocou no Viva Voz e eu calado, eu nunca tinha expulsado, até hoje, inclusive, eu não expulsei um demônio, mas eu estava lá presente. E aí ele falou assim, coloca no Viva Voz aí também, eu vou orar por ela, e ela falava com aquela voz modificada pelo celular. E, gente, quando o Felipe começou a orar, ele parou
eu parei, a gente olhou um pro outro e comecei a procurar, diante de Deus, comecei a procurar no chão da igreja se tinha álcool, se alguém tinha limpado a igreja, se tinha jogado álcool no chão. Aí eu procurei, falei, Felipe, não, que nós cheiro dois forte procurando. A gente não tinha caído a a gente caçando ficha. um álcool. Você tá sentindo cheiro de álcool? Tô. Falei, gente, que cheiro de álcool. Peraí, Felipe, tá muito forte. Peraí, tem aqui no chão. Tinha nada. Aí na hora eu o Felipe discerniu. Falou assim, ela tá bebendo? Eu falei que ela tava bêbada, mas isso a gente descobriu agora. Ela tá bebendo? Aí ele, tá, pastor. Ele é carioca. Tá, pastor, tá aqui tonta. Ela bebe, toda vez que ela bebe isso acontece. Aí o Felipe, é que a gente tá sentindo um cheiro de álcool muito forte pelo celular. Misericórdia, pastor. Ora, pastor, ora. Gente, essa experiência falando de casamento, ela foi muito forte muito pra marcante. nós. Porque nos mostrou que o que vocês Deus dois. revelava pra ele, revelava pra mim. José e Maria. Você fez igual, eu não me recordo, teve acho que um chefe de um soldado, foi até Jesus. Parece com ao filho, alguém. Sim. Um servo dele estava doente. Enfermo. Queria que ele fosse lá para poder orar. Né? Jesus queria ir lá. Ele falou, não, Não senhor. precisa. Daí Só dá mesmo, ordem. dá a ordem. Que de longe mesmo chegou lá, O tava nosso curado. ministério, Exatamente. a Igreja Batista Nacional Crer para Ver, surgiu do online. Durante a pandemia, eu comecei a fazer células online e foram crescendo, multiplicando. Fui para Mercedes, a gente alugou um espacinho assim, muito pequeno. E ali se tornou pouco igreja. mais que isso aqui, eu acho. Sim. Uma Muito igreja. pequeno mesmo. Tem as fotos, é muito legal. E começou no ministério online. Legal, que benção. E tem visto o crescimento. Glória a Deus. O mundo espiritual não se limita a espaço físico. Sim. E é exatamente essa história. Se a gente der ordem daqui, lá acontece. A gente orou daqui, expulsou o demônio daqui, tudo mudou lá. Sim. Ele estava em pânico, porque alguém que tem que expulsar um demônio e não tem o Espírito Santo fica totalmente oprimido. O demônio assusta. E a gente os Espíritos escutando Santos, aquela eles voz. vivenciaram uma experiência junto, porque geralmente Isso. é só um. Mas Nós vocês dois estavam sentimos o conectados. cheiro. Conectar. E a gente só namorava. Isso me marcou muito e marcou muito ele, porque o que a gente concluiu foi, nossa, olha só que profundo, espiritualmente falando, porque nós somos nós e o Senhor, o Sim. que o Espírito Santo tá dando pra ele, tá dando Sim. pra mim, tá Amém. revelando pra nós. Amém. Quantas revelações É igual como essa? quando a gente optou, a gente, vamos caçar o nome, né? Aí eu falei com ela que eu me via muito numa moita de bambu. Imagina uma moita de bambu. Aham, Sim. Em um bambu tem vários aham, nós. aham. Né? E para aquela moita de bambu ficar firme numa tempestade, de longe você vê, parece ser uma árvore só. Ela é grandona, parece. Ao que você chega, tem várias. Tenta tirar uma dali. Não. E o vento, pode vir tempestade, o que for. Dobra, quebra Mas tá ali, junto. mas ela continua mesmo quebrada, porque quebra no intervalo do nó, né? Dos nós. Sim. Mas o ela, nosso mesmo sustenta. ela agarrada ali, quebrada, ela fica, né? Só se cortar mesmo. Aham. Então, todos aqueles bambus ali façam que ela fique firme, dependendo da situação. Uau. Entendeu? Então, para que eles sejam fortes, tem que ter os nós. Sim. Se ela fosse rígida, a partir no meio quebrava. Sim. Então ela é oca e os nós façam que ela seja flexível. Esse Sim. nó na nossa vida é Entende? a Por presença isso, de Deus. e os nós, a minha aliança mesmo, a minha da Rosiane, tem escrito Jack, Rose, não tá aqui, porque eu deixei na carteira, que eu já quase perdi o dedo 2 vezes É Meu mesmo? Deus. com ela, por causa do trabalho, né? Ah, sim. Aí a máquina já pegou. Nossa. Então, o nós tem que ser os dois, não é ele nem você. Com certeza. Verdade, perfeito. Gente, E sobre o a tempo pergunta nosso... dela, responde aí pra gente finalizar. Isso, sobre o tempo conflitos, nosso como tá- superar, como a gente resolveu. Então, a gente passa por uma situaçãozinha que é a questão de eu ser muito esportista, sabe? Se deixarem, eu jogo, treino, corro, pedalo, nado, faço musculação Todos os dias, os várias dias. atividades. E eu fico indignado quando ela fala que não. Aquilo pra mim sabe, dentro da minha cabeça é assim, eu quero. E contando, parece engraçado, mas Sim. isso foi um problema Sim. da gente pedir. Ela não é atleta. Sim. Da gente Não, falar, é. Pastor Marcelo, me ajude. Não, eu liguei pra ele e falei, tô vivendo uma crise no meu casamento. Eu imagino que ele gelou, assim. Na hora que eu falei o motivo, eu imagino ele, Tá tão fácil de Mas resolver. eu sei que é isso, porque... Deixa ele... Mas Sim, pode mas é acrescentar. isso. E aí, eu querendo sempre, a gente ela foi me podando, eu fui entendendo, né, que hoje eu sou um homem que trabalha durante o dia e que eu tenho um momento à noite pra estar com a minha esposa. Você tem uma esposa sabe? em casa, né? E fora os dias que a gente tem que fazer a obra à noite, né, que são 4 ou 3 vezes na semana. Então acaba que se eu não ouvir a sabedoria dela, de me poupar um pouco,
de parar de estar toda hora jogando com alguém, Procurando ou correndo com algo alguém, pra fazer. a gente vai se distanciar, a gente não vai ter tempo para Sim. nós dois. Então, quando ela me elogiou muito aqui no início, falou muitas coisas sobre mim, eu falo muitas coisas sobre ela também. Como ela sabe ser a sabedoria dentro do lar. A mulher sabe, hein, Thaís? Edifica o Edifica lar. seu lar. Então, sabe peço o isso ao homem que Espírito Santo. escuta a sua esposa. E aí eu escuto ela e eu tenho mais assistido filme do que jogado bola. Olha. E essa pra superar esses conflitos, a gente volta lá no comecinho. Como que vocês passam por essas crises, por esse ceder. Tem que ceder. Sim. Eu vou ter que me conformar que eu tenho um marido ativo e atleta. Ele viveu pra jogar futebol aí por uns 7 anos, né? Sim, Jogava 8. no Cruzeiro, não no profissional ainda. Categoria de base. Pois é, História então para outro assim, podcast. para outro podcast. Eu preciso entender quem o Felipe é, o que é importante e essencial para ele, e o que eu gosto é importante e essencial para mim. Ele tem que entender como resolver os problemas. Eu preciso ceder e ele precisa ceder. Sim. E a gente combina, ó, você tem tantos dias da semana para você fazer um futebol, um futevôlei, alguma coisa, equilíbrio. mas a sexta é nossa. Sim. Sim. Se eu não ceder um pouco Ficou para definido. ele, ele vai ser infeliz. A gente tem isso também, só que pra ela é o domingo. Posso fazer? Esse dia nós fomos, entrei num campeonatozinho aí, Sim. mas eu tive que pedir um alvará e acabou antes do tempo. Ai, acho que aí, falei, não, vou só terminar esse jogo, mas é o Aham. domingo. Você pode fazer o que for, durante a semana, é mas é o o domingo. equilíbrio também, O para nosso não domingo. aniquilar Sim. a essência de cada um. Claro. Porque cada um entrou no casamento, mas cada um tem sua própria identidade. Individualidade, é. E aí, o que Identidade. acontece? Não podemos aniquilar o outro. O nós não é para aniquilar o outro. Com Cada um certeza. tem seu papel, sua importância, sua diferença, Sim. que faz toda a diferença. Você não quer fazer o outro infeliz do Isso. seu lado. Mas tem que ter o equilíbrio. O É, equilíbrio. e pelo fato de ceder, igual nós começamos com isso, né? Igual vocês cedem, eu cedo domingo, mas também eu gosto de fazer as caminhadas ecológicas, então são uma no mês, uma a cada 3 meses. Então chega esse dia, ó, vai ter. Ela nem fala nada. Sim. É o seu Porque momento. é o seu meu, momento. entendeu? Então E eu não gosto só de pra estar. sair. Quase todo problema que você tem em casal é uma questão de ceder, de deixar, de renunciar, quase sempre. E a pessoa entender, cara, vai trazer paz, tranquilo. Tá, eu vou deixar isso aqui. É. Passa hoje, depois a gente conversa, eu vou outro dia. Tem Se vezes que eu torna- penso é. assim, tem mulheres tendo problemas com o marido que quer ficar enfurnado no bar bebendo, assim, o meu marido só quer fazer uma atividade física. Eu vou deixar ele ir. Deus que- É. Então, eu queria muito agradecer vocês. Foi muito enriquecedor. Nós Espero que que nós agradecemos. tenhamos outros momentos para falar Esperamos. de outras Nossa, assuntos. Bom, agora nós temos aqui nosso estúdio, né? Isso. Sempre quando vocês vierem, a gente Com A gente certeza. faz. vai ter, nesses períodos, vai ter outras experiências Tem novas muita aí. coisa ainda pra ouvir e pra falar. Sim. Depois a gente vai te falar aí do marido cristão, esportista, né? É. Então Isso aí, tem muita essa história. coisa. Ô, gente, agradeço muito. Nosso tempo tá Tá acabando. acabando. Foi um prazer imenso Prazer é todo conhecer nosso. você mais, Felipe, né? Thaís, conhecer essa nova... Agora é mulher, né? Essa Senhora mulher, também, né? Essa né? Senhora Campos. É. Então, assim, fico muito feliz por ver o seu crescimento realmente, né? Quem te viu e quem te vê. Né? Então, Deus, a gente vê a transformação que Deus fez, ou seja, Deus aqueles... Ser pequenininha lá naquele acampamento, mas não largou Cristo. Tudo fez de acordo com a Bíblia, vai ensinando, não abandonou o Senhor, né? E correndo atrás do propósito. E é isso aí, se todos buscassem, né? Deus do namoro, um relacionamento, primeiro com Cristo, porque é aqui que eu falei no início, né? O amor, nós decidimos. Né? Então, a Bíblia fala, se nós não amarmos a Deus, nós não vamos conseguir amar ninguém. Verdade. Mas se nós amarmos a Deus primeiro, Uhum. porque nós vamos amar a Ele, de volta nós vamos ter esse amor de É. Cristo. Verdade. Nós conseguimos amar as pessoas. Glória a Deus. Entende? Vamos conseguir amar o seu esposo, né? Você o seu esposo, eu a minha esposa, e assim vai. Sim. Mas primeiro nós temos que amar a Deus. Portanto, tem muitas pessoas hoje que do nada, termina, não amo mais não. Na verdade, nunca amou, às vezes era apaixonado, Sim. às vezes tinha atração, né? A amizade, gostava daquele ali, sente falta. Pra você ter ideia, hoje, se a gente sai do trabalho, a vida tá agarrada com papel, pode ir embora. Afinal, não vou não, em casa nem sem você é ruim. É. Se eu chego em casa e ela não chegou, eu saio pra rua, vou a algum lugar, vou atrás onde é que ela estiver, pra gente chegar junto. E aí tem casais Entende? que estão ao contrário Tem, disso, né? tem casal Não que quer ir pra prefere casa. trabalhar até mais tarde pra não É. chegar em casa. Verdade. Pô, senta, conversa, dialoga, né? Então bate um papo, põe ali o pós e o contra, faz um tratado, não sei, mas tenta resolver. Sim. É muito melhor do que se divorciarem. Com E certeza. isso vai ser assunto para outros podcasts, que muitos acham que o divórcio
a melhor solução, coisa e não né? é. De jeito é nenhum. pior. Não é Abortar um solução. Não é processo. solução. Então, com isso, fica aí o despeço de vocês. Nós que né? agradecemos pelo convite. A gente está tão Obrigada. feliz de estar aqui, Imagina. gente. Bom. Nossa, eu trouxe meu marido na minha igreja. Nem acreditando. Deus é quero muito fiel. Mandar um beijo, posso? Pode. Queria mandar um beijo para nossa igreja, cada membro que tem caminhado com a gente, nossos irmãos lá de Mercês, que têm sido fiéis ao Senhor, aprendido todos os dias da palavra, dizer que vocês nos inspiram muito todos os dias. Queria mandar um beijo para minha família, para minha mãe, para toda a minha família, todos aqueles a quem nos formaram, a quem me formaram. Obrigada. É uma honra estar aqui. Um beijo para vocês, Jack e Rose, muito obrigado Muito obrigada pelo pelo convite. Para convite. vocês, Agradecemos. nós que agradecemos, esperamos Glória a ter Deus. outras oportunidades. Teremos. se Teremos. Deus quiser. E assim nós despedimos, na próxima a gente encontra, né? Shalom. E a gente fala outro. Amém? Shalom. Amém. Shalom. Shalom. O pastor Marcelo sempre fala, quando ele cumprimenta, Shalom. Nada Significa quebrado. Nada faltando e nada fora do lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Show. É isso. Terminou? Ai. Gente, não vê.